Então, bora, pessoal, começar aqui mais uma resolução de prova. E galera, essa primeira questão, ela já é bastante interessante. Com ela, vamos conseguir relembrar algumas ideias bastante importantes e que eu quero que você compreenda. A gente vai ver fração e um assunto que é pouco falado, mas assim, gente, para concurso público, enfim, para qualquer tipo de resolução de matemática, é o seguinte. Muitas vezes, dentro da questão, o mais importante é você extrair aquilo que está em português e transformar para uma linguagem matemática. E nem sempre será números, certo? Você vai entender o que o professor quer dizer com isso. Mas, bom, já enrolei bastante aqui. Vamos para a questão, depois da vinheta e a gente volta. Galera, olha que questão interessante. O professor vai trocar de tela e você vai ver como funciona. Bora pro enunciado. Em um torneio de quebra-cabeças, Maria resolveu 8 dos 10 primeiros enigmas e, em seguida, solucionou 3 quartos dos quebra-cabeças restantes, totalizando 30 quebra-cabeças corretos. Qual é a porcentagem de quebra-cabeças resolvidos corretamente por Maria? Professor, professor, professor. Muita informação. De fato, o que eu quero que você compreenda aqui nessa questão? Vamos entender um pouquinho algumas ideias para você ficar tranquilo. Vamos relembrar algumas coisinhas. Gente, quanto à fração, a gente tem algumas coisas importantes aqui para a gente considerar. Vamos pegar aqui, por exemplo, tá? 1/2. Eu quero que você entenda a fração como sendo uma comparação. Sempre é uma comparação, uma relação, uma divisão. Mas entre quem, professor? Entre a parte e o todo. Professor, como assim? 1/2 é o quê? Quer dizer que a gente tem duas partes, certo? No caso aqui. E a gente está pegando uma parte. Ou seja, como assim? Vamos dizer que aqui é a parte e aqui é o todo. Então, de um total de dois, certo? Ou duas partes, enfim, depende do contexto que a gente está aplicando, que a gente está lendo, certo? E vamos pensar assim, num bolo de dois pedaços, certo? Eu estou pegando um. Então, uma comparação sempre entre a parte e o todo. O todo é o total daquilo que está acontecendo, certo? Aqui eu estou querendo. Vamos pensar assim. Eu quero representar em um bolo de dois pedaços, quantos pedaços eu comi? Eu peguei um pedaço, um de dois, né? Vamos pensar que esse bolo tem dois pedaços. Então, para representar isso, eu escolhi 1/2, que é a parte sobre o todo. Galera, volta aqui para mim de novo. Professor, essa noção é muito simples. Eu não, eu entendi isso e tal. Eu preciso que você compreenda, eu preciso que você internalize que, antes de tudo, fração é uma comparação. Isso vai facilitar muito a leitura das questões, certo? E vai fazer com que você tenha segurança suficiente para entender que operação você está fazendo, certo? Antes de entender que é uma divisão, entenda sempre que é uma comparação, certo? Entre uma parte de um todo. Essa noção ela é muito importante mesmo. Da mesma forma, deixa eu só apagar aqui, que a gente tem a porcentagem. Vamos voltar aqui.
a gente viu fração, e quando a gente fala de porcentagem, a porcentagem a gente pode dizer que é um tipo de fração especial. Por quê, professor? Porque a gente tem que, na porcentagem, o denominador é o 100. Então vamos dizer que eu tenho aqui 2 sobre 100. Eu posso dizer que é de um total de 100, né? Eu tenho 2, parte sobre o todo. Beleza, professor? 2 sobre 100 é igual ao quê? A gente tem a representação em fração, só que a gente tem a representação dessa forma também, certo? E a gente, vou trocar o exemplo, né, para ficar mais fácil para você. Deixa o professor fazer o seguinte. Vamos trocar aqui para não bugar tanto a tua cabeça. A gente tem o quê? Vamos pegar aqui a fração 1 sobre 2 novamente, certo? Professor, aonde que está essa questão de porcentagem aqui, no 1 sobre 2? Eu não falei que 1 sobre 2, ou melhor, não, eu falei que a porcentagem é uma fração cujo denominador ele é 100? É, professor. Show de bola. Então, para o 2 virar 100, eu tive que fazer o quê? Tive que multiplicar por 50, daqui para cá. Então, o numerador eu também vou ter que multiplicar por 50 para manter uma proporção, ou seja, para manter uma balança nessa mudança que eu estou fazendo. Se daqui para cá eu multipliquei por 50, e quando a gente fala de fração, a gente sempre vai estar falando que as operações básicas dela é a multiplicação e a divisão. Daqui para cá eu também vou multiplicar por 50. Então, 1 sobre 2 em porcentagem, na verdade, é 50 sobre 100, que é o nosso 50%, né? Essa representação, que em decimal, gente, 1 sobre 2 ou 50 sobre 100, enfim, é 0,5. A gente tem então o 50%, que é a nossa famosa metade, certo? É a metade de alguma coisa. Professor, como assim metade de alguma coisa? Por que o senhor enfatizou esse de? Porque, gente, vamos pensar o seguinte: olha que questão interessante, o quanto que a gente está vendo para resolver essa questão. Mas é muito importante para você compreender. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, em 50%, certo? A porcentagem. Sozinho, a porcentagem ela não representa muita coisa. Mas é 50%, qual que é a pergunta correta que você se deve fazer? Até vou alternar aqui para mim. Galera, porcentagem sozinha não representa muita coisa. Na verdade, a fração em si sozinha, você vai ver que também não muito, né? É sempre a gente tem que usar o referencial. É, a pergunta correta é: beleza, professor, 50% do que? É sempre 50% de, do, da, de alguma coisa, certo? Por que que essa noção é importante? Deixa eu voltar aqui. Ó. Então, para fazer sentido, é sempre 50 de algo. Professor, como assim? Eu quero que você descubra aqui quanto é 50% de 10. Ok, professor. Eu quero que você compreenda que esse D você sempre vai trocar por uma multiplicação. Quanto que é 50 sobre 100? Vamos representar em fração. 50 sobre 100 multiplica por 10. A gente vai. O que a gente pode fazer? A gente vai mandar embora esse zero com esse zero com esse zero, e a gente tem aqui 5 vezes 10. Opa, 5 vezes 10 não, né? Vamos aqui só arrumar. Aqui, muito importante, né? E a gente tem o quê? 5 vezes 1, né? Aqui tem 5 sobre 1 que multiplica 1. Professor, gente, 5 divide 1 é o próprio 5. Então 5 vezes 1 é o 5.
Então a gente tem que 50% de 10, ou seja, metade de 10 é quanto? É 5. É verdade, né, gente? A metade de 10, de fato, é 5. Professor, por que que toda essa noção, por que que toda essa noção de porcentagem e fração, ela vai me ajudar agora, de fato, a resolver aquela questão? Olha, meus amigos, porque daqui a gente já vai extrair tudo. Vamos voltar e vamos, de fato, agora resolver essa questão. Eu vou ler o enunciado mais uma vez para a gente acompanhar o ritmo. Ó, em um torneio de quebra-cabeças, Maria resolveu 8 dos 10 primeiros enigmas e em seguida solucionou 3 quartos dos quebra-cabeças restantes, totalizando 30 quebra-cabeças corretos. Qual é a porcentagem de quebra-cabeças resolvidos corretamente por Maria? Galera, a gente já tem que como ele quer a porcentagem de quebra-cabeças resolvidos em porcentagem, gente, lembra que é, a, a grande questão aqui da fração, né, a fração, para a gente usar ela, né, é, ela é uma comparação entre a parte e o todo. Concorda comigo que a gente tem aqui o que ele acertou, a pessoa acertou, né? Maria acertou 30 enigmas. É uma parte. Mas quanto que é o todo? O todo são todas as questões. A gente não sabe. Então, vale X. A questão não informa o total de questões. A questão não informa, na verdade, o total de quebra-cabeças, né? Então é X, certo? Por que que isso é importante? Porque lembra que para a gente poder representar isso aqui em porcentagem, em porcentagem, o denominador, ele não tem que ser 100? Tem, né? Para começo de conversa aqui, a gente sabe que numa porcentagem, o denominador sempre é 100. E a gente nem sabe quanto vale o total, né? A gente só sabe a parte. A parte que a gente quer é o quanto que ela resolveu de quebra-cabeça, que é 30. A comparação é sempre a parte e o todo. A parte que eu escolhi estudar foi o total de questões, total que ela acertou, que é o total resolvido, que é 30. Mas quanto que é essa parte? Gente, a gente não tem essa informação. Então a gente vai ter que descobrir. Perfeito. Olha que questão bonita, que questão interessante para a gente entender e rever alguns conceitos, né? Perdão se essa aula está ficando um pouco extensa, é porque de uma questão a gente consegue extrair muitas coisas maravilhosas, certo? Vamos fazer a seguinte relação aqui. Pessoal, ela acerta então 30 questões. 30 questões, o total que ela acerta é o quê? Ela acerta, o total que ela acerta é os pouquinhos que ela foi acertando, né? Então a questão fala que na primeira etapa ela acertou 8 questões, certo? E depois, vamos somar, depois ela acertou quanto? Ela acertou 3 quartos dos quebra-cabeças restantes. Ó, olha o que o professor falou. De, dá. Então é 3 quartos de quanto? Multiplica. E aqui vem outra coisa bem interessante. Ela acertou o restante. Como é que a gente representa o restante? Vamos pensar no quebra-cabeça. O que é o restante? É o pegar o total de quebra-cabeças, X, e retirar aquilo que ela já resolveu. Galera, ela já tinha passado por 10 quebra-cabeças na primeira etapa. Então, o que é o restante? É o pegar o total de quebra-cabeças e retirar os 10 que ela já resolveu. Que ela já resolveu, não necessariamente o que ela acertou. Por quê? Porque o que ela acertou foi 3 quartos disso aqui, 3 quartos do restante. Galera, aqui está a representação do restante, certo? Aqui está a representação do restante, representação matemática.
Por isso que o professor falou. Perdão, gente. Por isso que o professor falou. Às vezes, a gente vai extrair do português a matemática, certo? Nem sempre vai estar o número explícito. Professor, o que dá para fazer aqui? Aí a gente vai começar a brincar com umas coisas bem interessantes que eu quero que você entenda. Lembra lá na escola que a professora falava o seguinte para você? Ah, você vai passar para um lado, vai passar para o outro, né? Passa multiplicando e vai dividindo. Tá somando, passa subtraindo. Na verdade, quando a professora falava isso, gente, na verdade a gente trabalha aqui com uma. Não, a gente não tem uma igualdade aqui. Lembra que a igualdade é uma balança. Em matemática, o que isso vai influenciar? Quer dizer que toda operação que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. O que quer dizer isso, professor? Bom, a gente tem o 30, que é 8, que soma 3 quartos de x menos 10. Vamos fazer o seguinte. Se eu tirar 8 daqui, eu vou ter que tirar 8 daqui também. E por que eu tirei 8 daqui, professor? 8 menos 8 é zero, não vai nem aparecer aqui. E 30 menos 8 é 22. Então, 22 é quanto? Nos resta o quê? 3 quartos que multiplica x menos 10. 22 é igual chuveirinho, né? A distributiva. O 3 quartos multiplica o x e o 3 quartos multiplica o menos 10. Quanto que é 3 quartos multiplica x? É o 3 quartos que multiplica o x. X, né? A gente não sabe quanto vale. É menos, mais com menos, né? O sinal aqui ele é positivo, não aparece na frente, mais com menos é menos. Beleza, galera, o 10 aqui, embaixo não aparece, mas o denominador dele é 1, né? Porque 10 que divide 1 é 10, então a gente assume que o denominador é 1 e o numerador é 10. Então, por que o professor lembrou isso? Porque aqui na multiplicação de fração é o carinha com o carinha de cima, o carinha de baixo com o carinha de baixo. 3 vezes 10 é 30, certo? E, muito importante, 4 vezes 1 é 4. O que restou? Restou 22 igual 3 sobre 4x menos 30 sobre 4. O professor quer brincar agora novamente com aquela ideia da balança. Eu quero poder eliminar aqui agora o seguinte. Se eu estou devendo 30 sobre 4 e eu pago 30 sobre 4, eu somo 30 sobre 4, por que eu estou fazendo isso? Para ficar zero. Eu estou devendo, eu paguei, eu quitei aquela dívida. Não restou nada, fica zero, né? Então a gente vai acabar mandando embora. Por que o professor fez isso? Porque desse lado eu vou ter que somar também 30 sobre 4, lembra? Então já vai ficar o seguinte, ó, que 30 sobre 4 mais 22 é igual a 3x sobre 4, 3 quartos de x, né? 3 quartos que multiplica x, vamos ler dessa forma. Professor, por que tu fez isso? Bom, vamos resolver aqui primeiro, ó. A gente tem uma adição que envolve fração. Vamos lembrar o seguinte, embaixo do 22 vai ter o 1, e aqui a gente tem o seguinte. Denominador diferente, a gente vai ter que descobrir o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre o 4 e o 1. A gente vai pegar aqui a canetinha e vai... o professor vai pegar aqui a canetinha, né? E vai pegar o 1 e o 4 e vai extrair o menor múltiplo comum, o famoso MMC. Vamos começar pelo menor múltiplo aqui que a gente pode começar para pensar em dividir. Tirando o 1 ali, vamos começar pelo 2. 1 que divide 2 daria um valor decimal, nos interessa apenas ser inteiro, o resultado dar inteiro, né? Então, se não vai dar inteiro, a gente vai manter o valor. 4 que divide 2 é 2. Vamos pegar o 2 novamente, ó. A gente só mantém 1 e 2 que divide 2 é 1. Gente, terminou em 1 só? A gente terminou por aqui. Vamos multiplicar. 2 vezes 2 é 4.
E com isso, a gente tem com esse dispositivo chamado MMC, menor múltiplo comum, mínimo múltiplo comum, a gente tem o seguinte, que o menor múltiplo comum dentro dessas duas frações aqui é o 4. Por que é importante, professor? Porque a gente conseguiu deixar essas duas expressões no único denominador, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir e multiplicar. 4 que divide 4 é 1, 1 vezes 30 é 30, mais, mantém o sinal. 4 que divide 1 é 4, 4 vezes 2 é 88. Igual a 3 sobre 4, que multiplica x. Certo? Vamos chegar um pouquinho para baixo. Essa questão ela é muito bacana, né, gente? Ela acaba reunindo vários conceitos. Quanto que é 30? Quanto que é 30 mais 88? Professor, tenho vergonha de fazer de cabeça. Eu também adoro fazer escrevendo. Aqui a gente vai ficar com 8. 8 mais 3 é 11. 118, que divide 4, é igual a 3, 4. 3 sobre 4, né? Que multiplica x. O que dá para a gente pensar aqui? O que dá para a gente fazer aqui, né? Bom, primeiro de tudo, o professor já vai multiplicar por 4 aqui e vai multiplicar por 4 aqui essa balança, essa igualdade. Por quê? Manda embora, manda embora, manda embora, manda embora. Professor, o que é esse mandar embora? A gente não tem a multiplicação aqui, ó. 4 que divide 4 não dá 1? Dá, professor. Então 1 não vai precisar aparecer, né? Esse carinha aqui de cima. Por que isso foi importante? Porque a gente vai ter que 118 é igual a 3x, certo? E, meus amigos, que estão comigo nessa maratona, que é essa questão, né? Realmente, essa questão aqui, se eu não estou bem enganado, cara, é a primeira questão dessa prova, já é a questão mais, vamos dizer assim, ó, elaborada, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu quero descobrir x, né? Eu preciso mandar embora esse 3. Divide por 3 desse lado, só que eu vou ter que dividir por 3 desse lado também, porque lembra, uma balança é uma igualdade. Toda operação que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado também. Manda embora, manda embora. E a gente vai ter o seguinte, que o x, ele é 118 sobre 3. Dica rapidinho para você aqui, tá? Se você somar os caracteres aqui, se eu somar 1 mais 1 é 2. 2 mais 8 é 10. E se eu não conseguir pegar esse valor que é o 10 e dividir por 3 e dar o número inteiro, a gente já vai descobrir que a divisão por 3 vai dar um decimal. E, gente, eu não vou trabalhar com decimal nesse caso aqui, não vai ser tão legal, né? Vai dar um número quebrado. Então vamos deixar o valor de x como ele está, certo? Então o x, só para lembrar para vocês, a gente acaba dizendo que o x é o total de quebra-cabeças, né? Total aqui de quebra-cabeças. Ah, professor, por que foi importante? Lembra o que a gente queria descobrir, né? Ó, lembra o que a gente queria descobrir. A gente queria descobrir o quanto representava o total de acertos dela, né? Em porcentagem. Galera, uma coisa que o professor comentou é o seguinte: então a gente tem aqui que ela acertou 30 de um total de 118 sobre 3, certo? Aqui está a representação. Deixa eu pegar a mãozinha aqui. Aqui está a representação em fração, certo? Daquilo que ela acertou. Parte do que ela acertou sobre o total de quebra-cabeça. A grande ideia é como é que a gente vai fazer para transformar em porcentagem? Galera,
A gente pode dividir e multiplicar por 100, né? Passar um decimal para porcentagem é multiplicar por 100, certo? E nesse caso, eu acho que vale a pena. Opa, a gente tem uma divisão aqui de uma divisão. A gente tem uma divisão onde o carinha aqui ele tá o seu valor inteiro e aqui embaixo a gente tem uma fração, né? Como é que a gente resolve? A gente vai pegar o primeiro, vai manter e vai multiplicar aqui pelo. A gente só vai inverter o lado. Quem é numerador, quem é denominador vira numerador e quem é numerador vira denominador. Então é o 30 que multiplica o 3 sobre 118. Galera, não aparece, mas embaixo do 30, o 30 na verdade é 30 sobre 1, né? 30 sobre 1 é 30. Não aparece porque não precisa aparecer, mas é 1. E o que que isso vai nos ajudar? Vamos lembrar aqui a operação com fração. Carinha de cima com carinha de cima multiplica, carinha de baixo com carinha de baixo. 30 vezes 3, galera. 3 vezes 3 é 9, né? O professor está com a sensação que está esquecendo alguma coisa que é importante, né? Deixa eu pensar o que, que dá para a gente dar. É... Isso, ó. E 1 vezes 118 é 118. Só para você ter curiosidade, né? Vamos fazer aqui, ó. 90 que divide 118 vai dar esse númerozão aqui, né, galera? Vai dar esse número aqui. Mas vamos chegar numa aproximação mais bacana, né? A gente tem 90 que divide 118. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, vamos tentar fazer algumas simplificações aqui para facilitar a nossa vida. O que, que dá para a gente pensar aqui? Vamos dividir por 2 em cima e embaixo? Vamos simplificar? Vamos. 90 que divide 2 é 45. Só que se eu dividir por 2 aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui. 118 que divide 2. 2 vezes 5 é 10. 11, então, 11 menos 10 é 1. Vamos baixar aqui o 8. Então, a gente tem 59, né? Bom, já ficou mais interessante para a gente trabalhar. A gente vai pegar a borracha aqui. Só que simplificar, né, gente? Para a gente tentar deixar um pouco menos feio essa questão aqui. Essa fração. Vamos pegar então o 45 e dividir por 59. 45 é menor. Não dá. A gente vai botar um zero aqui, 0, vírgula, e vai botar um zero aqui na frente. Opa, já ficou um número menor. Já ficou um número melhor. 450, né? Então, na tabuada aqui do 59, né? Qual que é o valor que mais se aproxima a 450? Galera, vamos pensar o seguinte. Se fosse aqui 60, né? 60 vezes. Vamos pensar aqui, né? 60 vezes 7 já daria 420. Já daria o quê? 420, né? Opa, já chegaria próximo, né? Mas é 59. Então, mas vamos pensar aqui. Vamos pegar os 59. Nesse caso, a gente vai tentando, né? A gente vai testando. Vamos fazendo a tabuada. 59 vezes 1, vezes 2, vezes 3 e por aí vai. Vamos fazer aqui por 7 para a gente fazer um teste. Ó. 7 vezes 9 é 63. 7 vezes 5 é 35. 35 mais 6. O professor vai voltar aqui para você ver que o professor nunca vai abrir mão das mãos. Ó,
use sempre as mãos que você tem. Não tenha medo de contar nos dedos. 7 vezes 5, 35. 36, 37, 38, 39, 40, 41. Certo? 41. Então a gente tem que 59 vezes 7 é 413. Se fosse 59 vezes 8, a gente já teria que adicionar 59 e já iria passar de 450, né? Então vamos pegar aqui. Ó, vamos voltar. Vocês não estão nem vendo, né? Vamos voltar aqui. Vamos retirar 413. Ó, 0 menos 3 não dá, vamos multiplicar pro vizinho. Vai ficar 4. E o 1 aqui, 10. 10 menos 3 é 7. Aqui vai ficar 3. Aqui vai ficar 0. 37, ele é menor que 59. Já temos a vírgula baixada aqui. Vamos adicionar mais um 0. Galera, vamos pensar. 59 vezes 7 já deu aqui 413. Então, o mais próximo de 370, ele teria que ser, né? Vamos pegar a borracha aqui. O 59 vezes 6, né? Vamos tentar aqui, então. 59 vezes 6. 6 vezes 9. Professor, é 54? Vamos ver. 54. Vamos ver, ó. Então, 6 vezes 9 ser igual a 54. Se eu somasse 6, teria que dar 60 para ser o 6 vezes 10, né? Vamos ver. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, de fato, tabuadinha de cabeça, né, gente? Ó, 54. 6 vezes 5 é 30. 30 mais 5 é 35. Menos 354. Já tá. Vou chegar um pouquinho para baixo. Vamos lá. 0 menos 4 não dá, pede pro vizinho. Fica 6, 1 a menos, vem aqui. 10 menos 4 é 6. 6 menos 5 é 1. É que vai ficar 0. Certo? E aqui o professor esqueceu, né? De botar o 6 do lado lá, que a gente multiplicou aqui, né? 354. Professor, tu vai continuar o cálculo? Depende. Por quê? Vamos dizer então aqui que se a gente pegar 50, se a gente pegar aqui 45 e dividir por 59, vamos dizer que dá, a gente já viu aqui que dá próximo, né, de 0,76. Vai ficar, tu viu que vai sobrando o resto, não, a divisão ela vai continuando, né? Mas por que eu fiz isso? Gente, lembra que transformar decimal para porcentagem é multiplicar por 100? É. E multiplicar por 100 é andar com a vírgula duas casas para a direita. A vírgula vem aqui e a vírgula vem aqui. Então, 0,76 é igual a 76%. E quem que é esse 76%, gente? Não é o que a gente quer descobrir? Não é em porcentagem o quanto representa. O de fato aqui, o que ela acertou. Olha que questão interessante. O professor vai apagar aqui. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, meus amigos. Vamos lembrar. 30 sobre 118 sobre 3. A gente está representando aqui em forma de fração o quanto ela acertou. Só que ele queria saber em porcentagem. Isso aqui em porcentagem, gente, né? Vamos colocar assim, é próximo de 76%. Então, a gente pode dizer que ela acertou 76% do quebra-cabeça, né? Claro, porque se isso aqui é a representação do que ela acertou, em porcentagem, né? A gente tem também o que ela acertou. O total que ela acertou ali, né? Totalizando os 30 quebra-cabeças corretos, eles representam 76%
do total de quebra-cabeças, certo? É, a gente fica então, meus amigos, com a alternativa, o professor vai marcar aqui, ó, a alternativa C de conquista. Eu quero voltar aqui para você entender o seguinte. Olha que questão massa, gente. A gente conseguiu lembrar um pouquinho sobre o que é porcentagem, a gente conseguiu lembrar um pouquinho o que é fração, a gente conseguiu entender um pouquinho sobre o que é transformar a linguagem matemática para a língua portuguesa para a língua matemática. A gente conseguiu ver um pouquinho também de aproximação, né? Então aqui, das alternativas que apresenta, era 76%, gente. Olha aqui, que questão bacana. É uma questão bastante cansativa, concordo, mas a gente conseguiu trabalhar vários ensinamentos. Acredito que até o final da prova vai mudar um pouquinho isso, tá? Já vão ser questões mais diretas que vai ser mais rápido de chegar ao resultado. É, eu não imaginava, né, para uma primeira questão levar bastante tempo, mas não teria como não ser diferente, gente. A gente teria que ir passo a passo para resolver essa questão, certo? Meus amigos, meu muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou grato demais por voltar com esse projeto que é o meu canal. E bora para a próxima questão, que apenas começamos. Tchau, tchau.